Considerando as inúmeras vezes que, como líder do MTST, o senhor e o movimento enfrentaram, desafiaram a Guarda Civil Metropolitana em ocupações e invasões, eu pergunto ao senhor, como o senhor vai lidar com uma eventual resistência da GCM ao seu comando, caso o senhor Muito seja eleito? boa pergunta, e aproveito hein? também para saber o que o senhor pretende Posso fazer falar? com os 80 Ótima fuzis pergunta. que a atual gestão comprou para os guardas. Obrigado pela sua pergunta, Simone. Você me dá a oportunidade, inclusive, de esclarecer que eu tenho o maior orgulho da minha trajetória de ter atuado mais de 20 anos do lado das pessoas que precisam de moradia, ajudando mães que estavam sendo despejadas e perderam seu último colchão no despejo. Quando a gente vê uma situação como essa, além de questão política, esquerda, direita, é um dever moral, é um dever humano a gente estar ao lado das pessoas que mais precisam. Eu me orgulho muito de ter feito isso e de, sem a caneta na mão, ter ajudado a conquistar mais de 15 mil moradias para as pessoas que precisam. Inclusive, para hoje, o maior empreendimento de habitação que está sendo feito na cidade de São Paulo, de habitação social, é lá em Itaquera, o Copa do Povo, 2.650 apartamentos, fruto de uma parceria do Movimento Sem Teto com o governo federal. Ter o apoio do presidente Lula vai nos ajudar muito a resolver o problema de moradia na cidade de São Paulo. Ter a Marta Suplicy como vice dos céus, do bilhete único, com a experiência que tem, também vai ajudar a lidar com esses problemas. Aliás, foi a Marta que criou a Secretaria de Segurança Urbana quando foi prefeita. Eu tenho na minha campanha GCMs, ex-comandantes da Guarda. Então, você não tenha dúvida, a relação vai ser muito tranquila, de muito respeito, inclusive porque eu vou dobrar o efetivo da GCM em São Paulo e valorizar os guardas. Uma Vamos pausa. ao comentário da candidata Marina. O sujeito, esse sujeitinho aí, não respondeu nada da pergunta da jornalista. A jornalista perguntou como é que ele vai lidar com uma GCM, da qual ele, como líder do MTST, movimento terrorista, entrou em confronto várias e várias vezes com as forças policiais. Não à toa, esse sujeito foi levado preso 3 vezes. 3 vezes. Ainda teve a 4ª, que a turma dele agrediu um menor de idade em 2022. Né? E ele fugiu de ir para a delegacia. Disse que iria e não foi. Para não ter nas costas a 4ª. A 4ª vez que ele seria levado preso. Tá? Porque era flagrante, um rapaz menor de idade. Não respondeu o que vai fazer com fuzis. 80 fuzis que foram comprados. O que ele vai fazer? O PSOL, o partido dele, defende a desmilitarização da polícia, defende a desmilitarização das polícias, defende que Guarda Civil Metropolitana não tenha arma na cintura, que Guarda Civil Metropolitano tenha flores na cintura aqui e que dê abraço nos bandidos. Aliás, sequer eles defendem que as guardas façam funções de polícia, entrem no hall de forças policiais, que é como deveria. A turma dele não defende isso. E ele vai lá e não responde absolutamente nada disso. E segue o jogo. Alguém ainda cai nessa? Vamos ver a réplica da Marina. Da parida. Gente, olha isso. Realmente isso é impagável. A gente conseguiu ver o Guilherme Boulos, que comanda um movimento marginal de invasão de propriedade. Alguém, o partido dele, o PSOL, entrou no STF para garantir a saidinha dos presos. Também foi contrário a retirar as barracas que vendem drogas dentro da Cracolândia. Apoia o Lula, que é um ladrão. Boulos, agora ele vem aqui e fala para vocês que quer cuidar da sua segurança. Ele foi num desfile de escola de samba em que pegou todos os policiais e vestiu os policiais de demônios. É assim que ele vê a polícia. Claramente essa esquerda que passa a mão na cabeça de bandido. Boulos, por que você gosta tanto de defender bandido? O candidato Guilherme Boulos pediu direito de resposta, que está sendo Emoções analisado. falsas, e, independentemente né, disso, você tem direito ao comentário, à réplica do comentário da Marina Helena Boulos. Okay. É muito triste ver esse nível de alguém que quer governar a cidade de São Paulo. Só com mentira, com ataque, porque não tem o que dizer, porque não tem proposta. Eu quero falar com você, não vou ficar em bate-boca, porque esse tempo de bate-boca em debate acaba daqui a algumas semanas. Eu estou preocupado com os próximos 4 anos. E particularmente com você, mulher, mãe, que está na fila da saúde. Nunca foi tão difícil conseguir um exame na cidade de São Paulo. Eu vou falar qualquer coisa para você que está olhando aqui. Corta esse papinho furado aí. Corta esse papinho furado aí e vamos seguir para frente. O Boulos está com essa agora, de que quando vem um tema que é sensível a ele, um tema que ele não gosta de falar, como por exemplo o fato do partido dele terem apoiado o Nicolás Maduro, ele ter tirado foto com o ditador, eles terem apoiado terroristas, eles cometerem depredações, ele ter passado pano para rachadinha. Nossa, dá para fazer uma fila aqui. Ele defender a desmilitarização da polícia, ele defender que as guardas metropolitanas não tenham armas.
Quando é esses assuntos, ele tergiversa e começa a falar, vou falar com você agora, a saúde da mulher, olha, a educação, vai pro inferno. Aliás, já somos em 3 clubes aqui, então aproveite esse momento para apontar a câmera do seu QR Code para esse celular que está aqui ao meu lado, ou digitar clube.mbl.org.br. Hoje uma promoção jamais vista em toda a história da humanidade. Todo mundo que entrar no Clube MBL vai receber 2 revistas Valete, essas 2 que estão na minha mão, da Nova Europa, a Direita Psicodélica. Vai receber cordão da revista Valete, vai receber bolacha seca do Gilmar Tato e vai receber um novo prêmio que eu acabei de inventar na live de hoje, que é o bloco de anotações da Valete. Bloco de anotações da Valete. Bloco de anotação da Valete. Bolacha seca, que é o melhor dos 5. Cordão e 2 revistas por menos de R$1 por dia, para você ter acesso aos dossiês em audiobook, para você poder lê-los, para você ver as entrevistas exclusivas. Sabe qual entrevista? Quem? Fala aí pra mim. Não, chuta. O senhor Bidiatoro? Não. Não? Como a entrevista que eu fiz com a ministra do Turismo de El Salvador, Morena Valdez, que tá lá traduzida para todos vocês. Os últimos painéis dos congressos do Movimento Brasil Livre. Que mais? Os documentários, os mini documentários. Tudo isso. Os reportes diários do Legislativo, Executivo, Judiciário, da política. As lives exclusivas que tem no Telegram. Imagina alguém não entrar nisso. Com todas essas promoções, numa sexta-feira, ao invés de você gastar em bobagem hoje, olha aqui, você vai gastar em bobagem hoje, que eu tô ligado. Você vai gastar esse dinheiro, você vai acordar arrependido, mas se você garantir esse recurso no clube, esse R$1 por dia, tenho certeza que você já não vai se arrepender. Então, vamos seguir aqui o debate. Agora, um bloco de perguntas. Seguindo aí nas perguntas dos jornalistas. Bora. Vai para o José Luiz da Atena com o comentário do Ricardo Nunes. Candidato, minha pergunta é sobre a população de rua. São Paulo hoje tem mais de 80 mil pessoas morando nas ruas. E o que marcou muito essa gestão foi uma difícil relação da Prefeitura e da base de sustentação do atual prefeito na Câmara com as ONGs que trabalham historicamente nas ruas, especialmente com a Pastoral do Povo da Rua da Igreja Católica. Ameaças de CPI, denúncias de violência da Guarda Civil, a ONG do Padre Júlio Lança Leite, né? Politizou-se o que deveria ser apenas humano e social. Se o senhor for eleito, o que muda? Como é que vai ser a sua relação com essas ONGs? Primeiro, e muito obrigado pela sua pergunta, é retirar a vergonhosa quantidade de 3 mil crianças morando nas ruas em São Paulo. A pergunta não é sobre isso. 3 mil crianças. Onde estão os conselhos tutelares da Prefeitura de São Paulo para não deixar ao relento crianças que certamente crescerão marcadas. Eu sou contra crianças da rua. Depois nós temos que pensar na primeira moradia, o auxílio aluguel. Auxílio aluguel que você tem R$600, você não aluga nenhum barraco em qualquer lugar. É por isso que estão surgindo favelas em muros, que o cara bota lá uma lona e habita debaixo de uma lona com madeira, um local em que nem bicho moraria. Eu entrevistei uma dessas pessoas que estudou teologia, estava na rua por causa de drogas e daí por diante. Né? E pedia, pelo amor de Deus, para que os braços extensos da prefeitura chegassem até ela. E não chegaram. Porque precisa ter uma descontaminação ou de álcool ou de droga para que essas pessoas tenham dignidade. Abrigos com mais dignidade. As pessoas não querem ficar em abrigos da prefeitura porque acontecem barbaridades nesses abrigos. Você precisa criar abrigos dignos para o cara não ficar na rua, dividindo a rua com ratos. Temos que ter abraço social a todos eles. Não respondeu em nada a pergunta. Obrigado, Fábio. Me parece que o Ricardo não vai responder. Para que eu possa fazer os comentários. Olha, a gente tem que cuidar dessas pessoas. E é o que a cidade de São Paulo está fazendo. Só queria fazer uma correção com relação a esse dado. Esse dado é um dado da Universidade Federal do Rio, de Minas Gerais, aliás, que pega o cadastro do CadÚnico, que não é científico, ele é acumulativo e declaratório. No ano passado, 10.744 pessoas saíram em situação de rua. Mas o que eu estou fazendo? Já estou fazendo. Eu fiz 10 vilas reencontro. São vilas com casa de 18 metros quadrados para famílias com crianças. Que elas vão para lá serem cuidadas, sem curso profissionalizante, atendimento psicossocial, para que eles possam se reinserir no mercado de trabalho e ter sua autonomia. Eu aluguei 4 mil vagas de hotel. Peguei hotéis inteiros
para as famílias com crianças para poder fazer esse acolhimento. São Paulo todo dia recebe pessoas e a gente tem esse desafio de sempre estar oferecendo, abordando e levar eles para um acolhimento. É o que a gente está fazendo com muita humanidade. E agora 1 minuto também para a réplica de José Luiz O Datena não vai falar dado primeiro, agora. não precisa de estatística, não, para você ver a barbárie que nós temos de moradores de rua em São Paulo. Pessoas esfarrapadas pedindo para morrer, porque a morte é melhor do que essa vida na rua. Gente que atravessa as marginais pedindo para ser atropelado. Pessoas esfarrapadas olhando para ao relento, simplesmente sem uma palavra que você precisa ter: esperança. Você tem que sair às ruas para observar isso. Nessas andanças, que foi o meu melhor aprendizado político pelas ruas de São Paulo, eu sinto o sofrimento desses moradores de rua que vivem numa insegurança alimentar terrível. São 1.300.000 pessoas, 800.000 em situação alimentar grave, que não vão ter direito nem à comida. Consultórios de rua que a prefeitura deveria expandir, pelo contrário, desapareceram. Essas pessoas precisam de assistência e já. Eu tô falando dada com dada, que eu não conheço dada aqui, não conheço porra nenhuma. Para quem você vai perguntar e quem é que vai responder, vai comentar a pergunta que você vai fazer. Bom dia, César. Bom dia a todos. A minha pergunta vai para o candidato Ricardo Nunes, com um comentário de Guilherme Boulos. Candidato, no ano passado, nós tivemos 987 mortes no trânsito de São Paulo, o maior número de mortes desde 2015. Aqui na capital, a gente tem aproximadamente 900 radares e, em resposta a essa escalada da violência no trânsito, a CET anunciou a instalação de 1.578 novos radares, mas antes que isso acontecesse, o senhor assinou em abril um decreto vetando a instalação de novos equipamentos. Deus, ele fez a gente quase não vê mais marronzinho também nas ruas. E, na última década, o número de carros para cada agente da CET aumentou 70%. Gostaria de saber, então, qual que é a sua proposta para melhorar a educação no trânsito dos motoristas e a fiscalização para melhorar esses números da violência no trânsito. Luciana, obrigado pela tua pergunta. Primeiro, o decreto que eu fiz foi proibindo colocar radar sem estudo técnico. Eu não vou fazer, não vou permitir que tenha indústria da multa na... O Gustavo Muniz mandou um pimba importantíssimo, do qual eu defendo integralmente. Ele mandou R$5, desculpa ler agora. Ele falou: algum provável vereador eleito pode mudar esse Sampa dos projetos da prefeitura? Já viu o paulistano chamar a cidade de Sampa? Chamamos de SP. Eu concordo, viu? Eu concordo com isso daí. Sampa, meu. Puta coisa ridícula, velho. Eu não falo assim. Digite 1 se você fala Sampa e digite 2 se você fala SP. Lembrando, né, pessoal, que se você falar SP, se você escreve SP, você está se referindo ao estado. As cidades tem que escrever São Paulo. Mas vamos lá. Digite 1 se você fala Sampa e 2 se você fala SP. Ou 3 se você só fala São Paulo. Vamos seguir. Cidade de São Paulo, como aconteceu em governos anteriores. Aqui não vai ter indústria da multa, não. Se precisar de um radar, tiver estudo técnico, apresente o estudo, venceu. Obviamente vai ser colocado. Agora, o que a gente está fazendo no trânsito? Realmente, uma cidade tem 7 milhões de veículos que circulam por dia. 1.300.000 motos. Muitas ações nós estamos desenvolvendo. Por exemplo, a faixa azul, Luciana. Eu já fiz 200 quilômetros de faixa azul. A faixa azul uma bela evita proposta. Acidentes, evita óbitos. Não é mais do que aquela faixa azul na rua. Temos que fazer São a vida mais. dos motociclistas, que importa muito para a gente. A questão do sistema semafórico. Eu estou fazendo toda a revisão do sistema semafórico da cidade, inclusive com o sistema de semáforo inteligente. A hora que você vê o semáforo, eu comecei pela região central, o centro expandido, estou ampliando. Quando você vê um semáforo com uma linha amarela em volta e uma câmera antes, aquilo já é um semáforo inteligente. Aonde, quando tem muito carro, ele abre, quando tem pouco carro, ele fecha. Quando a gente concluir essa substituição, nós vamos melhorar em 20% o trânsito. Fora as obras que eu estou fazendo. Eu estou fazendo a ponte Pirituba-Lapa e a extensão da Raimundo Pereira de Magalhães. Eu retomei agora, dia 4, as obras do complexo de túneis da Sena Madureira. Tem muitas ações que a gente está desenvolvendo, como, por exemplo, a questão da mobilidade, BRT Radial Leste e BRT Ericanduva. Então, tem bastante coisa. Falou uma coisa interessante. Guilherme Boulos, 1 minuto. Quem ainda quer saber de proposta, é muito importante. Pausa. Quem quer saber ainda alguma coisa de proposta da cidade, de que o Dória, quando se elegeu prefeito, ele anunciou que faria a concessão dos semáforos e tudo mais. E isso foi algo que não andou de jeito nenhum. Desde 2016 a gente está esperando que fosse feita, não, que ia contar o tempo, que ia ser com inteligência e tudo mais. E o Ricardo Nunes disse que agora tem, em alguns lugares do centro, ali um semáforo que até tem uma câmera na frente, e ele abre e fecha mais rápido quando não tem trânsito. Essa é uma solução que já existe em tantas cidades, que eu acho um absurdo não ter em São Paulo, que é algo que de fato melhoraria o trânsito. Ter os semáforos inteligentes, ter o amarelo piscando à noite, principalmente. Mano, esses dias, velho, eu tomei uma multa 3h30 da manhã. 3h30 da manhã. Eu queria que eu ficasse 2 minutos esperando lá aqui do lado, aqui na Avenida Major Silvio. Tá ligado? O cara falou o endereço. Mas enfim, ficasse lá
2 minutos esperando, 3h30 da manhã, esperando ser roubado, a prefeitura vai me pagar ou se eu for roubado. Então, é um monte de coisa que já tem lá fora, do semáforo inteligente com a inteligência artificial, fazer a concessão bem feita dos semáforos que o Dória prometeu em 2016 e ainda não foi. Então, tanta coisa que dá pra fazer, o amarelo piscando, certamente essas medidas melhorariam, mas tá muito atrasado, já devia ser feito. Mas beleza, vamos seguir. Para que São Paulo deixe de ter esse recorde absurdo de mortes por acidentes de trânsito. Agora, o que a gente vê é que a postura do Ricardo Nunes, que está na cadeira de prefeito, é uma postura que varia de acordo com a eleição. Sabe, vai chegando perto da eleição, defende uma coisa. Ele teve oportunidade, ficou 3 anos e meio e não fez. Você que está em casa sabe. Né? Só agora, perto da eleição, começou a fazer obra, inaugurar placas sem planejamento. Obras que, inclusive, dificilmente ele vai conseguir terminar. Isso é muito ruim para a cidade. Isso, inclusive, fortalece a descrença na política. Esses dias até ouvi uma coisa do Ricardo Nunes dizendo que errou ao defender vacinação obrigatória. A vacinação foi tão importante na pandemia. Nós mostramos aqui em primeira mão, hein? Para agradar aliados políticos, ele diz que não defende mais, ou seja, fica mudando de posição na eleição. Aproveito para lhe fazer essa pergunta, deixar para você, Nunes. Você defende vacina obrigatória caso São Paulo enfrente uma nova pandemia? 1 minuto para a réplica do candidato Ricardo Nunes. É boa, mas não tem nada a ver, né? O nível está tão bom, aí você vai querer baixar. Poderia respeitar a pergunta da Luciana, que é sobre a questão de mobilidade, do trânsito, a segurança das pessoas que vivem no trânsito da cidade de São Paulo. Com relação à questão da vacina, sou eu, o prefeito que tornou São Paulo a capital mundial da vacina. O que eu falei, que a gente precisa sempre corrigir aquilo que às vezes a gente erra, que foi a questão do passaporte. Não precisa obrigar as pessoas para ir numa igreja, ter que apresentar um passaporte, montando caixa aqui, no bar, para ir num restaurante. Mas foi aqui nessa cidade que a gente ganhou o título de capital mundial da vacina. Eu tenho muito orgulho do que eu fiz e a minha equipe com relação à questão da pandemia que nós tivemos aqui. Mas eu queria voltar em respeito à Luciana, a pergunta dela. A questão da faixa azul está salvando vidas, são 200 quilômetros. Eu vou fazer mais 200 quilômetros só no início do meu próximo governo. E vamos ampliar ainda mais a questão da faixa azul e continuar fazendo ações para que a gente diminua o número de óbitos de mortes no trânsito da cidade de São Paulo.